Bom, alunos, hoje nós vamos aprender sobre fatores climáticos. Nosso grupo é composto por Bernardo, Fabrício, Felipe, João Pedro e Thiago Jäger. Por favor, passar o slide. O que são elementos climáticos? Elementos climáticos são grandezas físicas e atmosféricas que podem ser mensuradas por equipamentos e por outros objetos criados pelo homem. Eles constituem por algumas mudanças físicas de alguns lugares, e assim nós podemos classificar e diferenciar esses espaços entre eles. Próximo. Radiação. A radiação climática, em linhas gerais, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior parte advindo do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos, dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Temperatura. A temperatura é a quantidade de calor numa região. Ela pode variar não só de um lugar para o outro, mas também numa região durante um período. Os principais fatores de mudança de temperatura podem ser a latitude, que é uma coordenada num ponto do globo em relação à linha do Equador. Quanto mais próxima essa linha, mais intensidade dos raios solares e terá uma temperatura maior. Quanto mais longe, a temperatura será mais amena. Outro fator também é a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior a pressão e maior a temperatura. Também temos como um dos principais fatores é a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade acontece em regiões perto de grandes massas líquidas, porque a água ela absorve os raios solares, o calor, e vai liberando ele ao longo do dia e da noite, deixando a temperatura estável. A continentalidade é o oposto disso, ocorre em regiões afastadas de grandes massas líquidas, onde a absorção de calor é muito baixa, então há uma alta diferença da temperatura. Outro ponto também importante dizer é que a temperatura ela pode ser medida em graus Celsius e também em outras unidades de medidas, como graus Fahrenheit e Kelvin. A pressão atmosférica ela é o peso ou a força exercidos pelo ar sobre uma superfície, pois, ao contrário de que todo mundo pensa, o ar possui massa e, consequentemente, possui peso por causa da gravidade. A pressão atmosférica costuma ser medida em pascal ou em milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica ela também interfere nas condições do tempo, isso porque em zonas de baixa pressão provocam subidas das frentes de ar, o que proporciona a formação de nuvens, enquanto as zonas de alta pressão elas proporcionam a descida do ar, impedindo a formação de nuvens e deixando o tempo mais limpo. A umidade ela é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Tendo assim a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para ter chuva. A umidade ideal no clima geralmente é entre 50% e 60%, porque quando se tem um ambiente muito seco, ocorre o ressecamento das vias respiratórias, enquanto se tem um ambiente muito úmido, aumenta de forma exponencial a proliferação dos fungos e das bactérias. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigado. Valeu, Saul. Obrigado, valeu, Saul. Então...